Evangelho de Jesus, nas palavras de Mateus, capítulo 5, versículo 38. Sabe do que a gente vai falar hoje? Da vingança. Muito profundo. Verdadeiro cristão não pode ser vingativo. Não pode ser, não. Verdadeiro cristão não é vingativo. Não é que ele não pode ser, ele não é. Porque este sentimento, esta ideia de vingança não vem de Deus. Não vem de Deus. Olha o que o Senhor Jesus vai ensinar para nós, aqui em Mateus capítulo 5, versículo de número 38. Acompanha comigo aí, muito forte. Acompanha comigo. Olha o que diz. Ouvistes que foi dito. Olha lá, vocês ouviram o que foi dito. O que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Isso aqui o Senhor Jesus estava se referindo à lei de Moisés, ok? Versículo 39. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também o que, pessoal? Ofereça também o que, pessoal? A outra. Vai comigo em Êxodo. Volta comigo em Êxodo. Vamos ver onde é que está escrito sobre esse negócio de olho por olho, dente por dente. Para a gente entender. Êxodo capítulo 21, versículo 18. Se dois homens brigarem, e um deles acertar o outro com uma pedra, ou com o punho, e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado se, posteriormente, o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muletas. O agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Para comigo aqui. O que a Bíblia está ensinando? Tem muita gente que acha que a lei de Moisés, ela trazia nessa parte de olho por olho, dente por dente, uma instrução de Deus que o que prejudicou o outro, ele tinha que pagar e sentir a dor pelo que fez com o outro. Ou seja, ele tinha que ser vingado. Mas não é isso que Deus estava ensinando. Deus apenas estava tentando evitar a desproporcionalidade. Tipo assim, eu dei um tapa no seu rosto, aí você vem e passa o carro em cima de mim. Entendeu o que a lei de Moisés vem tentando fazer, balizar? A lei de Moisés, quando diz olho por olho, dente por dente, estava tentando ensinar o seguinte: cuidado para que a sua ideia de vingança não faça de você alguém condenável aos olhos de Deus. Então a lei tenta trazer este equilíbrio,
É como a justiça hoje, pronto. Como a justiça dos homens hoje. Quando alguém tem um problema com outro e vai para a justiça, o que é a justiça, o juiz, o promotor, enfim, ele vai procurar um equilíbrio. Peraí, o dano causado, vou dar um exemplo, o dano causado foi de 10 mil reais. Aí a parte prejudicada está pedindo 50. Aproveitando aquela situação, está pedindo 50. Aí vem o juiz e diz, não, você perdeu 10. Então talvez aqui com juros aqui e tal, não sei o quê, você tem direito a 12. E pronto, buscando um equilíbrio. Olha o versículo 24, aqui no capítulo 21 mesmo, versículo 24. Olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Então veja que a lei de Moisés deixa muito claro que a questão aqui não era uma permissibilidade de vingança. Mas é o seguinte, se alguém foi prejudicado por outro, que aquele outro reponha na mesma proporção que foi, que prejudicou o primeiro. Deus buscando sempre um equilíbrio. Mas aquele povo que Jesus estava ensinando, lá no Monte das Bem-aventuranças, lá no monte do Sermão da Montanha, no Sermão da Montanha, assim como hoje, o ser humano tem outra ideia. O ser humano diz, não, fez comigo, tem que pagar. Não, ele tem que sofrer. Ele tem que saber o quanto que eu sofri. Ele tem que sofrer também o mesmo tanto. Vai comigo lá em Mateus capítulo 6, versículo 14. Mateus 6, capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz o texto sagrado. Seu Pai Celestial, quem é o Pai Celestial? Deus. Os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. O que Jesus está ensinando? Que o perdão de Deus, só vai acontecer para mim, diante dos meus pecados, se eu perdoar aqueles que me fazem o mal, pecam contra mim. Resumindo, se eu quero vingança contra alguém, esse sentimento de vingança significa o quê? Que eu não perdoei. Olha o detalhe importante. Eu só quero me vingar quando eu não perdoei aquilo que foi feito contra mim. Eu quero que o outro sinta a dor que eu senti. E normalmente eu quero que ele sinta mais. Normalmente eu quero que ele sinta mais. A gente usa até umas expressões tão pesadas que a gente nem vigia. Eu quero que fulano vá para o inferno. Olha, eu não percebi o que eu falei. Eu disse, olha só, às vezes o que fulano fez comigo foi, sei lá, me passou para trás. Eu perdi ali R$500.
Presta atenção. E eu estou dizendo que quero que ele vá para o inferno. Olha a desproporcionalidade. Olha o ponto que eu cheguei. Eu estou dizendo que por causa de R$500, eu quero que ele passe a eternidade no inferno. A gente não tem vigiado no que fala. A gente não tem vigiado no que pensa. E isso mostra que falta conversão em nós. Porque Jesus está dizendo que meu Pai Celestial, Deus, Ele só vai me perdoar se eu perdoar aqueles que o quê? Que fizeram mal para mim. Versículo 15. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, lê para mim, vai. Se vocês se recusarem a perdoar os outros, o que acontece? Quem é o Pai que não vai perdoar os pecados? Deus. Se Deus não perdoar seus pecados, sua alma vai para onde? Mesmo você estando aonde? Simples assim. Olha que forte isso. Bispo Paulo, mas aquela pessoa me fez muito mal. Tudo bem. Eu não estou discordando de você. Eu não estou dizendo que você está errado. Não. Mas nós estamos aprendendo aqui as regras de Deus. Ah, mas eu não concordo com as regras de Deus. Tudo bem. Você não é obrigado a concordar. Só que essas regras, ele impôs para dizer quem vai estar com ele na casa dele e quem não vai estar. Você não concorda com as regras dele? Sem problema. É igual o seu pai e a sua mãe quando você morava com eles. Provavelmente eles disseram para você: aqui é minha casa, essas são minhas regras. Não está feliz não? Pega as suas coisas e vai embora. É disso que Deus está falando para nós, pessoal. Hoje, as pessoas estão dentro da igreja, mas não fazem parte da igreja. Que é isso, Bispo Paulo? Como assim está na igreja, mas não faz parte da igreja? Fazer parte da igreja significa se tornar um membro do corpo de Cristo. Se Cristo é o cabeça, e eu me tornei um membro do corpo de Cristo, o membro, ele é conduzido pelo cabeça. A minha mão só mexe porque a minha cabeça manda. Minha mão não é independente. Meu pé não é independente. Todo o meu corpo, ele está a serviço da minha cabeça. Se eu estou na igreja, mas não estou a serviço de Cristo, então eu não sou um membro do corpo de Cristo. Eu não sou a igreja. Se eu estou na igreja, mas carrego dentro de mim esse entendimento de vingança, não, o que fulano fez foi muito grave, foi muito sério, e eu não estou dizendo que não tenha sido. A questão é, a escolha de perdoar ou não é sua. A decisão de carregar aquele desejo de vingança ou não é seu. Só que você está ciente que, se você se recusar a perdoar os outros, Deus não vai perdoar os seus pecados. Ah, Bispo Paulo, mas isso não é justo, porque como que Deus não vai perdoar meus pecados? O que fulano fez contra mim é muito grave, e o que nós fazemos contra Deus não é grave?
todas as vezes que nós cometemos algo contrário à vontade de Deus, não é grave? Viu como que nós somos muito egoístas? O ser humano é muito egoísta. O ser humano quer que só seja visto o lado dele, o benefício dele, os outros não. Vai comigo, por favor, em Romanos, capítulo 12, versículo 18. As pessoas às vezes ficam comparando o que os outros fizeram contra ele, dizendo que eles não fizeram isso contra Deus, né? Contra Jesus. Mas todas as vezes que nós fazemos diferente do que a Bíblia ensina, nós estamos pecando contra Deus. Então olha o que diz aqui, presta atenção, pessoal. Hoje nós estamos falando de vingança. Jesus começou lá no Sermão da Montanha dizendo, a lei está dizendo olho por olho, dente por dente. Quer dizer o quê? Se alguém fizer um mal para você, que ele não receba algo além do que ele fez. Porém, eu pego um ensinamento superior e dou para vocês. Se alguém lhe ferir na face direita, dê a outra face para ele. Como quem diz, não fique preocupado com o castigo que aquela pessoa merece ou deveria ter. Esquece isso. Porque quando você esquece e perdoa, automaticamente quem está ganhando é você. Porque os seus pecados passam a ser perdoados diante de Deus. Talvez humanamente falando, você é a melhor pessoa deste mundo. Humanamente falando. Mas contra Deus, todos nós cometemos pecados. E pelo simples fato de você ser uma pessoa vingativa nessa terra, mesmo sendo a melhor pessoa do mundo, você corre um sério risco de ficar fora do reino dos céus. Porque Deus não vai perdoar seus erros. Romanos 12, 18. Olha que profundo isso aqui. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Olha só. No que depender de você. Ah, mas o outro não quer viver em paz. Problema dele. No que depender de você. Você já viu que tem gente que fica com raiva de você por causa de uma confusão que aconteceu e você estava no meio daquela confusão, você também foi prejudicado, mas você já perdoou aquele que causou o dano, causou o mal, e o outro que estava junto não perdoou. E pelo fato dele não ter perdoado, ele fica com raiva de você também, porque você perdoou. Está vendo o ponto que nós chegamos? Então por isso que a Bíblia está dizendo o quê? No que depender de você, viva o quê? Em paz com todos. Versículo 19. Olha que forte. Lê aí para mim, vai. Hã? Não. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. Diz quem? O Senhor. Então a instrução para o verdadeiro cristão é: não se preocupe com a tal da vingança.
Tomou uma pancada? Glória a Deus, respira fundo, faz igual o apóstolo Paulo, que entrou numa cidade para evangelizar, espancaram ele, quase mataram, jogaram do lado de fora da cidade, que as cidades tinham portões, tinham muros. Ele ficou lá estirado quase um dia todo. No final da tarde ele levanta, consegue levantar. O pessoal já estava em volta ali, eu acho que já estava fazendo as preces de passagem da alma, porque do jeito que ele estava, ele levanta, tira o pó da roupa e entra na cidade. E as pessoas: você vai aonde? Eu não vou entrar. Mas como você vai entrar? Eles fizeram tudo isso com você. Acredito eu que Paulo, mais do que todos, ele entendia quantos pecados ele precisava ser perdoado diante de Deus, quanta coisa ruim ele tinha feito, na época que ele era um fariseu. Então ele entendia assim: peraí, eu tenho que perdoar. Quanto mais eu perdoar, mais perdoado eu serei. O verdadeiro cristão não tem que se preocupar com a vingança de nada. Não deveria. Ah, mas, bispo Paulo, é muito difícil. Mas ninguém aqui está dizendo que é fácil. Em momento nenhum a Bíblia está dizendo que é fácil. A Bíblia está dizendo para mim fazer. Se vai ser fácil ou se vai ser difícil é outra história. A Bíblia está dizendo o benefício que eu terei se eu fizer, e o malefício que eu sofrerei se eu não fizer. Por isso que eu falei no começo, o segredo é ouvir a palavra de Deus e refletir. E quando você reflete, você começa a entender o que é bom. Então está dizendo aqui que a vingança é Deus que vai se encarregar disso. A ira de Deus. Vai comigo lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 34. Vamos ver o que Deus fala sobre esse negócio da vingança, da parte dele se encarregar. Deuteronômio 32, versículo 34. O que está escrito aqui? Olha o que diz. O Senhor diz: acaso não selei estas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará e seu destino os alcançará. Você fica preocupado demais com aquilo que você não deveria fazer, porque vai te prejudicar. Deixa isso nas mãos de quem? De Deus. Quando Deus fala, Ele cumpre. Se Deus falou que o dia lá, no devido tempo, os pés daqueles que fizeram mal para alguém vão escorregar, irmão, você não precisa se preocupar. Segue a sua vida na presença de quem? De Deus. Limpa seu coração. Para de ficar desejando que o outro sofra o mesmo tanto que você sofreu, que o outro sofra mais do que você sofreu, porque quando você carrega isso, você está trazendo condenação para a sua alma, mesmo estando dentro da igreja. Então, quando você vê um, entre aspas, cristão espraguejando alguém, é por quê? Porque ele não perdoou.
Quando você vê um, entre aspas, cristão desejando o mal por outro, é por quê? É porque não perdoou, é porque está carregando o sentimento de vingança. E é claro para nós no texto bíblico, se está carregando o desejo de vingança, se não perdoou, Deus também não vai perdoar. Então quer dizer que o bispo Paulo de gravata, imagina o bispo Paulo de gravata, de calça social, sapatinho social, no dia que ele partir dessa terra, imagina ele chegando no inferno, como é que vai ser interessante? Imagina o recepcionista do portão lá do Hades, olhando para mim assim, e dizendo: eu te conheço. Você falava mal de nós. Você orava e pedia para o Todo-Poderoso nos destruir. Seja muito bem-vindo. Fulano, Beltrano, ô Ciclano, olha quem chegou para participar da festa. A pergunta da irmã aqui, ó, nós já falamos sobre isso em outra oportunidade. A irmã disse: se eu pedir a justiça de Deus para fulano, eu estou errado? Posso? Você não deveria fazer isso nunca. Por que não? Porque a Bíblia diz que quando você pede a justiça de Deus para alguém, Ele também vai vir com a justiça sobre você. Já ouviu aquele ditado: todo mundo tem um telhado de quê? De vidro? Então, irmão, o melhor caminho é esse que Cristo ensinou. Tomou uma de um lado, deu o outro lado. Senhor, te entrego tudo nas tuas mãos, tenho nada. Olha, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Glória a Deus. Senhor, se eu tiver com alguma dificuldade de perdoar, me ajuda, porque eu quero, eu preciso e eu vou perdoar, Senhor. Eu preciso. É, pessoal. Está vendo o desejo? A irmã fala: aquela história, eu não empurro, mas se cair eu rio. Está vendo o desejo que a pessoa sofra por causa daquilo que ela me fez? É porque eu não perdoei. Eu não perdoei. É disso que Cristo está falando lá no sermão da montanha, pessoal. Vocês estão vendo que ser um verdadeiro cristão vai muito além de um sistema religioso? Vocês estão entendendo como é que vai muito além de um sistema religioso? Está vendo? Gente, se eu não perdoar, eu não serei o quê? Isso é muito sério, pessoal. Porque às vezes eu estou na igreja, eu dei o meu exemplo aqui, ó, porque vai falar: fulano, não, vou falar de mim. A pregação aqui não é para vocês, não. A pregação é para todos nós, começando por mim. Sexta-feira me foi feita uma pergunta e eu dei uma resposta. E nessa resposta que eu dei, no final eu disse: como que eu posso subir no altar e pregar uma coisa e fazer outra? Eu não posso. Eu ainda disse: é por isso que Cristo chamava os fariseus e os escribas de quê? Hipócritas. Então por isso que eu dei o meu exemplo. Imagina que eu estou aqui há anos e aparentemente estou bem com Deus. Por quê? Porque larguei o mundo, deixei vícios, deixei coisas aos olhos humanos condenáveis. Imagina que aparentemente minha vida está toda no caminho. Aí no dia que eu morro, na hora que eu abro o olho, fecho aqui e abro lá, no portão do inferno. Aí eu falo: mas por que eu estou aqui?
Aí alguém disse, porque você carregava o sentimento de vingança. Fulano te fez isso e você não perdoou, você queria o mal dele. Olha que pesado. O dia da conversão é hoje, é agora. É você sair daqui com seu coração limpo. Você estava carregando o sentimento de vingança, querendo que o outro sofresse porque ele te fez sofrer. Esquece isso. Segue sua vida. Tenha seu coração limpo. Deixa que isso tudo cabe a quem? A Deus. Romanos 12, 19. Vamos voltar lá. Amados, não se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz quem? O Senhor. Pelo contrário, rapaz, agora lê, vai. Há um ensinamento para o verdadeiro cristão. Se o seu inimigo tiver com fome, dele de comer. Tem gente que fala, eu quero é que ele morra seco. Ele está pagando o que ele fez. Tem gente que ainda come na frente ainda. Ó. Olha o que diz o texto. Se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Meu Deus, isso é um verdadeiro cristão mesmo. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que você entende com isso? Amontoará brasas vivas. A pessoa te fez mal, te rebentou. Aí na hora que ela precisou, você faz o bem para ela. Como é que fica a cabeça dela? Ela preferia que você fizesse o mal para ela. Ela preferia, eu estou falando para você. Nunca aconteceu com você, vamos ser sinceros, de em alguma situação você ter prejudicado alguém, e aí passou um tempo, quando você precisou, aquela pessoa foi lá e te ajudou. Você começa a se condenar, você fala, não, eu não presto, não. Eu não presto. Porque olha o que eu fiz com fulano, e na hora que eu estava aqui, todos os outros me viraram as costas. O único que me estendeu a mão foi aquele que eu prejudiquei. Por isso que a Bíblia está dizendo, quando você age assim, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele fica louco, ele fica doido. E aí, olha a atitude de um verdadeiro cristão. Você com aquela postura vai encher a cabeça dele de brasas vivas e vai dar a ele a oportunidade de refletir nas atitudes e nas escolhas que ele tem feito. E a chance de você ganhar ele para Cristo é muito grande. Olha que forte. Não, aí é vingança. Eu vou agir bem com ela só para ela. Não, aí é vingança. Aí é a vingança do mesmo jeito, é a vingança disfarçada. Não, é fazer de verdade como um verdadeiro cristão, como alguém que já esqueceu, já perdoou aquilo que aconteceu lá atrás, está fazendo como faria para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. É isso que é ser um verdadeiro cristão. Falei para vocês que não é fácil. Não é fácil, não. Aqui, ó, o que está aqui em Romanos 12, 20 é confirmado lá em Provérbios. Vai lá em Provérbios, coloca para mim, por favor. 25, 21. Provérbios 25, 21. Provérbios capítulo 25, versículo 21. Se seus inimigos tiverem fome, deles de comer. Se tiverem sede, deles de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e o Senhor o quê?
o recompensará. Vai recompensar você por quê? Porque você está fazendo o bem. Você está fazendo o bem aos outros. Sempre que você faz o bem a alguém, pode ter certeza que isso agrada a Deus e Deus vai fazer o bem para você. É uma semente que você está plantando. Olha como que é forte esse negócio aqui, de não guardar o sentimento de vingança. O que eu conheço de crente vingativo, e você também, está tudo errado. Mas você não vê essas palavras sendo pregadas na igreja hoje. Você não vê. Você vê outros tipos de palavras, mas essas aqui de conversão, de transformação de mente, fazer a pessoa refletir. Peraí, deixa eu ver se eu sou um verdadeiro cristão. Você não vê. E por que você não vê? Porque infelizmente o inimigo está trabalhando para condenar. E se tem um lugar aonde vai ter condenação é dentro das igrejas. Por quê? Porque a pessoa está ali, aparentemente ela pensa que está salva, mas na verdade está cometendo um tanto de coisas que não agradam a Deus. Imagina. Volta comigo lá em Mateus, vamos finalizar o que Cristo ensinou. Em Mateus, nós estávamos no capítulo 5, versículo 39, não foi? 5:39. Eu, porém, lhes digo, que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também o quê? A outra. Tem gente que fala, eu não consigo, Bispo Paulo. Eu não consigo. Se a pessoa fizer o mal para mim, eu não consigo. Ela tem que pagar um preço alto. Não está falando de rosto ali não. Está falando de comportamentos. De comportamentos. Mas pode até acontecer do rosto. Essa semana aconteceu do rosto. Aconteceu na mídia. Quem assistiu aí deve ter visto. O jogador de futebol, que o preparador físico, dentro do vestiário, deu um tapa, disse que deu 3 tapas no rosto dele e deu um soco. E ele não fez nada. O técnico do time falou mal do jogador, dizendo que ele é religioso demais, que ele tinha que brigar mais pelas coisas. O técnico do time, mas ali a atitude dele mostrou que verdadeiramente ele está no caminho da salvação. Ele foi na delegacia? Foi. Fez o boletim de ocorrência? Correto, foi agredido. Mas ele deu bom testemunho diante de todos os colegas de clube, diante de toda a comissão técnica. Ele mostrou quem ele realmente é. E diz que a situação dele no time ficou meio que insustentável. Eu estava lendo alguns artigos, por causa da posição religiosa dele, incomodando. Olha que coisa! Olha, tirei o chapéu para ele. Enquanto uns colocam a faixinha na cabeça aí 100% Jesus, e a conduta é totalmente contrária ao que Cristo ensina, ele viveu uma situação e ele mostrou o que é que ele acredita. O verdadeiro cristão, ele não domina só suas ações. O verdadeiro cristão também domina suas reações.
Dominar as ações é fácil. Eu não vou fazer aquilo porque não agrada a Deus. Agora, dominar as reações é mais complicado. Você não está esperando. Você não projetou a coisa. Aí vem a pancada, pá! E agora? Por isso que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. O verdadeiro cristão tem domínio próprio. Está lá em Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 22. Se eu não me engano, 22 ou 23, não sei. Um dos frutos do Espírito, olha lá, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o quê? E domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O verdadeiro cristão não domina apenas as suas ações, mas também as suas reações. Se alguém faz o mal para você, como você reage? Perdoando ou guardando o sentimento de raiva e de vingança, querendo que o outro sofra o tanto que você sofreu? Pensa nisso, reflete nisso. Vai comigo lá, volta lá, deixa eu finalizar, porque se deixar eu fico aqui o dia todo, tá vendo o problema? Eu vou deixar vocês falar no culto, mas não. Quem atrasa o culto são vocês. Vamos lá, versículo 40 agora, 5:40. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, lê para mim, vai. Deixe que levem também a capa. Como assim? O que Jesus está ensinando? Ele está dizendo que às vezes você está numa situação que é melhor você perder algo material do que você perder sua integridade espiritual, sua boa consciência. Tem situação que se você for levar para frente, você vai pecar. Então, às vezes, é melhor deixar levar um negócio material. É mais ou menos, você vai entender o que eu vou dizer agora. É mais ou menos igual aquela ideia do assalto. Qual que é a orientação que a polícia dá em caso de assalto? Deixa levar. Não reage. Porque é melhor você perder o material do que a vida. Então o que Cristo está ensinando aqui é isso. Às vezes tem gente que causa tanto problema por causa de uma coisinha, que acaba ela perdendo a vida eterna, porque a boa consciência dela vai, na hora vai começar a ficar brava, vai xingar, vai incorporar, e aquele negócio todo, Então é isso que Cristo está ensinando. Tome cuidado que o inimigo é sujo. Não deixa ele te enganar, não. Versículo de número 41. Falando em deixar levar o que é material, vocês já ouviram falar na história de Mefibosete? Quem já ouviu falar em Mefibosete? Todo mundo conhece só um lado da história de Mefibosete. Qual que é o lado da história que você conhece? Que ele ficou abandonado, ele era neto de Saul, filho de Jonatas, aleijado dos pés. Cresceu numa cidade horrível chamada Lodebar. E ficou na miséria, mendigando. Aí Davi, depois de muitos anos de rei, ele pergunta, vem cá, existe alguém de Saul que eu possa ajudar? Aí alguém diz, existe um homem chamado Mefibosete. Aleijado, até a canção, né? Aleijado dos pés, não pode andar. Aí Davi pega, traz ele, manda sentar na mesa.
e tal. É muito bonito o louvor, a canção. Tudo aquilo que era seu, vou devolver. Aí o povo fala, o Senhor faz na minha vida, igual o Senhor fez na vida de Mefibosete. Peraí, calma, deixa eu terminar de contar a história. Porque já tem gente que vai mudar agora. Quando Absalão toma o trono de Davi, Davi sai pela porta do fundo, fugido. Mefibosete, está na Bíblia, você vai ler em casa. Ele pede para o servo dele arrumar a mula, o jumento, porque ele não andava, ele era aleijado. Ele queria montar na mula e ir com quem? Com Davi. Ele queria ir junto com Davi. Só que o que o servo dele faz? Não arruma a mula para ele, deixa ele lá jogado, e corre em Davi e fala assim, ó, Mefibosete preferiu ficar com Absalão. Depois você lê na Bíblia. Eu quero que você leia em casa, está lá em 2 Samuel. Mefibosete preferiu ficar com Absalão. Aí Davi olha para o servo dele e fala, foi? Foi. Faz o seguinte, tudo que eu tinha dado para ele, agora eu dou para você. É seu agora. Presta atenção. E aí, está lá em 2 Samuel, capítulo 13. 19, 30. Aí depois vai colocando aí. Aí presta atenção. O que Jesus está ensinando? Se alguém tomar a sua capa, não, deu a roupa também, melhor você não perder a benção. Quando Davi volta para Jerusalém, que Absalão morre, quem vai se encontrar com ele? Mefibosete. Volta para mim no 29 aqui. Davi está voltando. Volta no 28. Ele conta toda a história. Ele conta toda a história para Davi. Porque Davi chega e fala, você não foi comigo, rapaz? Você preferiu ficar com Absalão, rapaz? Aí ele fala, não, meu rei. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Eu pedi para o meu servo ir avisar para o senhor, preparar a mula para mim com o senhor, e sumiu. Aí Davi fala, não, ele contou para mim essa e essa história. Aí Mefibosete fala, não, isso é mentira. Aí Davi diz para ele assim, ó, aí Davi fala sobre, tinha passado tudo para Ziba lá, versículo 29, ó. 29. Não precisa continuar se explicando. Respondeu quem? Davi, para Mefibosete, respondeu. Resolvi que você e Ziba dividirão sua terra igualmente entre si. Ou seja, Davi falou, não precisa falar mais nada não. Aquilo que eu tinha dado tudo para o seu servo, agora vai ficar meio a meio. Metade para você, metade para ele. Olha a resposta de Mefibosete. Dê tudo a ele. Pode dar tudo para ele, sim. Para mim, basta saber que meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança. Olha o que Mefibosete diz. Não. Se o senhor dividir aqui, der metade para mim, metade para ele, ele vai ficar com raiva, ele vai tentar tomar o resto de mim. Faço questão disso não. Eu prefiro ter a minha consciência limpa das escolhas que eu fiz, das atitudes que eu tive, que eu estou tendo. Eu prefiro estar bem aqui com o Senhor, ó. Pode dar tudo para ele. Minha alegria é saber que o Senhor voltou para casa em paz, em segurança. Então é isso que Cristo está ensinando. Se alguém num tribunal quiser te tomar a capa, dê a roupa para ele. É melhor você manter sua integridade com Deus, sua integridade espiritual. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Você vai perder coisas materiais, mas vai continuar bem com Deus.
E pode ter certeza que Deus tem muito mais para te dar. Versículo 41. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, faça o quê? Caminhe 2. Por que Jesus disse isso? Porque os soldados romanos, eles tinham direito de mandar as pessoas fazer trabalhos para eles. Eles tinham esse direito. Roma era o império. Roma governava. Então, se um soldado chegasse aqui agora, por exemplo, de viagem, com a mala dele, com a mochila dele, e pegasse você aqui na rua e falasse, carrega até minha casa, você tinha que carregar. Você tinha que carregar. Agora você entende por que quando Jesus estava indo com a cruz para o Calvário, ele cai, ele não estava suportando de tanto que ele já tinha apanhado. E aí os soldados, veem um homem chamado Simão Cirineu, assim, e diz para ele, você aí, carregue a cruz dele. Não podia dizer não, era uma ordem. Então Cristo estava ensinando assim, às vezes você fica com um sentimentozinho de vingança, porque alguém que tem autoridade para determinar algo para você, manda você fazer, e você acha que está errado. Aí você fica com o sentimento que fulano vai pagar e está me humilhando. Ele não está te humilhando, ele é superior. Ele é seu chefe. Ele está ali para dar ordens. Você está ali para obedecer. Eu costumo dizer muito assim, não está satisfeito no seu local de trabalho, não. Ao invés de ficar falando mal do superior, sai de lá. Procure outro trabalho. Isso é o correto. Porque senão você vai desobedecer, você vai falar besteira, você vai ficar com aquele pensamentozinho de vingança contra ele. Ele vai cair desse cargo, ele vai ver. Ele está achando que ele é alguma coisa, só porque é o gerente agora. Não, ele não está achando, ele é o gerente. Ele é o gerente. Então Cristo está ensinando para nós que a gente deve observar o tipo de atitudes que nós temos tido. Então, se o superior chegou e falou, faça isso, faz. Ah, mas eu vou fazer, mas vou fazer emburrado. Sai de lá. Sai de lá. Ah, mas e meu salário? Uai, arrume outro emprego. Ah, não, mas outro emprego tem que trabalhar mais. Ah. Versículo 42. Você mostrou lá o da cruz lá, Mateus 27, 30, para eles verem? Para quem quiser confirmar aí o negócio que eu falei da cruz, está lá em Mateus 27, 30. Olha lá, na tela, ó. Cadê? Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. No caminho, encontraram um homem chamado Simão de Cirene. E os soldados o quê? O obrigaram a carregar a cruz. Porque os soldados tinham autoridade para fazer isso. Vamos finalizar lá no Mateus 5, 41. Nós estávamos no 41, né? Agora é o 42, não é isso? 5, 42. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Ou seja, não guarda ressentimento. Dê a quem pedir. A gente está voltando lá no começo, né? Lá no início desta mensagem. Ajuda quem precisa. Ah, mas me fez mal. Irmão, esquece isso. Porque se você não esquecer, não perdoar, você não vai ser perdoado diante de Deus. Ah, mas como é que eu vou ajudar a pessoa que me fez mal? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20.
versículo 3. Atos capítulo 20, versículo 3. 20, 35. 20, 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor Jesus. Quais foram as palavras do Senhor Jesus? Lê para mim, vai. Como é que é? Quanto mais você dá, mais abençoado você se torna. Quanto mais você gosta de receber, menos abençoado por Deus você é. Olha a instrução do Senhor Jesus. Tiago 4,17, última referência. Tiago 4,17 diz assim. Tiago 4,17. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Se eu sei que devo ajudar quem precisa e não o faço porque é alguém que eu não guardo boas lembranças, eu estou o quê? Pecando. Então, meus irmãos, sai daqui hoje refletindo em tudo que você ouviu. E se você estava carregando um sentimento de vingança, seja por quem for, esquece isso, perdoe. Apague isso do seu coração. Porque assim Deus vai perdoar também você de todas as suas falhas. E você vai ter a maior riqueza de todas, que é a salvação de sua alma, a vida eterna. Vamos ser verdadeiros cristãos. Não vamos ser religiosos igual a maioria está sendo, não. Vamos ser verdadeiros cristãos. Vamos fazer a diferença neste mundo. Certa vez alguém disse assim: mestre, poucos serão salvos. Jesus olhou para ele e falou assim: esforça-te. Como quem diz, negócio de poucos aí é muito, meu filho. Você quer ser? Então esforça-te. Vamos nos esforçar para sermos verdadeiros cristãos.